a história do Batendo Isso. Água. Ele contou aqui a história do Batendo Água, que é muito interessante. Ele estava no teu apartamento. Isso, lá em Santa Maria. Ele me E aí visitava muito e choveu. chovia. A gente estava numa época de produção bastante, assim. Isso foi 97, produzindo bastante coisa junto, assim. E aí ele chegava lá, eu tinha uma pasta de letras, ele tinha acesso, e aí chovia. E aí eles, tá batendo água. Eu digo, dá uma letra, né? Eu faço a letra e tu faz a música. Tá, então tá, vamos organizar. Tudo na hora. E aí naquela época... Ele não tinha melodia pronta. Não tinha nada. Nós estávamos só... Ele me visitava muito lá em Santa Maria, tirava umas temporadas por lá. Daí... Saía de lá com umas 10 músicas na saía com muitas letras, assim. Porque eu tinha uma pasta com as letras. Daí fui pro computador e eu não tinha impressora, só tinha um computador. Então comecei a escrever no computador, que eu sempre gostei de escrever digitando. Tem algumas coisas escritas no papel, mas eu sempre... Porque aí a escrita deletava e não ficava aquele rastro da escrita que eu não gostei, né? Aí fiz um pedaço da letra, fiz outro, copiei a mão pra ele, mostrei e depois fui bater a máquina. Então eu tenho ela escrita à mão e depois batida à máquina ainda. Tenho os originais. Aí o Marenco pegou e levou embora pra... Não, aí ele fez a melodia, já um pedaço, quase toda ela ali. E depois levou embora nessas viagens, ele ia pra Pelotas, ia pra algum outro lado nesses shows. Aí quando ele voltou, ele já voltou com a melodia dela pronta. Tu vê, olha aí, isso aí dá mais um corte, viu, Che? O Batendo Água, o Gujo escreveu no computador, aí ele não tinha impressora, aí ele resolveu escrever à mão, aí a letra dele era muito ruim, aí o Marenco não entendeu, aí ele acabou batendo datilografia. Aí escreveu na máquina de escrever. Olha, isso é um assunto, hein, Che? Eu tenho tudo isso. Há algum tempo atrás, essa música participou da Coxilha Nativista, e isso foi dia 19 de março, Poncho, em Poncha, Lonjuras, Batendo Água. Poncha, Lonjuras, Batendo Água. E as águas... Em Poncha, Lonjuras. Na verdade, também não existe o verbo, talvez, emponchar, mas tu tem a liberdade de inventar a palavra. Eu acho que a poesia permite isso, né? Meio Caetano Veloso, meio Djavan. A invenção da palavra permite na poesia, desde que ela caiba, né? Pelo menos pra mim. Lonjuras, Batendo Água, as águas que eu trago nele eram pra mim. Porque essa letra, guri, eu conto a história, e eu sempre li isso, e os livros da história gaúcha contavam do centauro das Costilhas, o homem valente, aquele gaúcho que vivia a campo e era... Os livros contam muito isso. Esse homem que era solitário, vivia no campo, e eu sempre quis contar algumas coisas e dizer, mas nos tempos atuais, a gente falar sobre isso parece um pouco de... Então tem uma parte que fala muito dessa reconstrução, que fala assim, mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. E se eu sei que as asas do poncho trazem, sou eu. Então eu me garanto, entendeu? Então eu vou atrás para dizer que o gaúcho é isso aí. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, eu sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Vou eu embaixo na... E naquele verso que tu fala assim, troca um compasso de orelha a cada pisada. Eu andando o cavalo e o cavalo vai fazendo o tranco dele, e alguns têm o costume de trocar a orelha, vai movimentando a orelha, principalmente na chuva. O animal, certamente a água vai entrando dentro do ouvido, da orelha mesmo, e ele vai fazendo esse movimento. E alguns cavalos alguns vão com a orelha tesa, mas alguns, esse da cena que eu tenho ela na minha cabeça, quando eu fiz a letra, era o movimento do compasso da orelha, fazendo o movimento da orelha do cavalo. Porque o compasso do tranco dele faz o movimento. O tranco que a várzea se encharcou. Porque é uma cena simples, de um homem cruzando uma cena de campo, para dizer nas asas sombreiras que em outros ventos aguentar as chuvas de agosto que Deus mandou. Viu que até eu me lembro umas coisinhas, mas daqui a pouco eu me perco. Não, mas pare um pouquinho, Chico. Essa letra, que é a música... dá pra dizer que é a música mais famosa. Mais famosa. É essa, Quando o Verso Vem Pras Casas, também é bem conhecida. Essa é a mais famosa. E tu não sabe a letra? Se eu tiver que escrever ela toda aqui, eu sei. Mas se eu começar a te acompanhar cantando, capaz de eu te atrapalhar.